Olá, seja muito bem-vinda ao podcast do Clube das Imigrantes. Se você não me conhece ainda, eu sou Bruna Lopes e por aqui, às vezes eu vou estar acompanhada, às vezes eu vou estar sozinha, mas a gente vai falar sempre sobre cultura, história, costumes e perrengues da vida de imigrante. Esse é o nosso episódio número 2 e ele veio com uma sugestão da minha melhor amiga, porque eu mandei para ela o episódio 1 antes de subir ele no ar. E ela disse: Eu acho que precisa de continuação e você deveria falar sobre isso. Então, no episódio de hoje, como vocês já devem ter visto no título, então não é novidade nenhuma, a gente vai falar da dor e da delícia de ser a página em branco que a gente é quando a gente imigra. E não apenas quando a gente migra, mas até hoje em dia um pouco menos, mas até quando você muda de cidade ou você muda de estado dentro do Brasil, isso acontece também, é um fenômeno que acontece, porque você nasce num lugar, as pessoas já sabem quem você é, de quem você é filho, ainda que a cidade seja grande, você tem aquele micronúcleo que te conhece de alguma forma, através de terceiros. E já sabe o que esperar mais ou menos de você, e a gente vive e não estou dizendo que ninguém é falso aqui, mas a gente vive com as cascas da camada daquela sociedade que a gente está, e nem sempre, eh, tem uma abertura para você ser um pouco mais você. E quando você sai daquele lugar, você consegue tirar algumas dessas cascas e se reinventar. Então, a página, ela quando a gente ainda está dentro do Brasil, é um capítulo novo dentro de um mesmo livro. Quando você sai do Brasil, você de fato vira um livro novo, a primeira página de um livro que nunca foi escrito. Ninguém sabe quem você é, a não ser que você já seja muito famoso e já seja conhecido aqui, mas você chega sem que as pessoas saibam da onde você veio, quem você é, o que você fazia, do que você gostava, o que você não gostava. Então, sei lá, se você era uma péssima, ceramista, mas você gosta muito de cerâmica, você pode dizer que você fazia muita cerâmica e arrasava, se você quiser, entendeu? E uma hora as pessoas vão descobrir que você não é boa nisso, mas, tudo pode ser dito. E tudo pode ser feito e aprendido. E aí, isso me remete muito ao meu primeiro momento, assim, dia 1 aqui nos Estados Unidos, quando a gente veio de fato para mudar, né, porque eu já morei outras 2 vezes aqui, mas dessa vez agora que foi para valer. E e eu cantava no carro, muito emocionada, uma música que fala justamente disso, não deste momento, mas ela fala, né, que a gente tá olhando ali para uma página em branco e a partir dali, né, a nossa vida ela sempre tá e todo dia, na verdade, a gente começa numa página em branco. Mas naquele momento aquilo ali para mim significava muito, e um livro que eu esperava que fosse escrito com uma história muito bonita e que no final, quando esse livro se fechasse e as pessoas fossem lê-lo, elas gostassem aquilo que estava escrito ali. Então, a música é Unwritten, quem não conhece é aquela que fala, inclusive no refrão ela fala no final, né, que você pode, né, sinta a chuva na sua pele, só você pode sentir isso, ninguém sabe mais como você é, e hoje é quando a sua vida começa, o resto está, né, o livro da sua vida começa agora, o resto está unwritten, né, não está escrito ainda, ainda não foi escrito. E isso é lindo, é muito libertador, mas ao mesmo tempo é muito desafiador em tantos outros aspectos. Se você não tem, consciência, se você não tem muito certo quem você é, e aí eu tô falando de quem você é lá dentro, dos seus valores, do quanto você vale como pessoa. É uma conversa quase filosófica aqui, mas eu acho que ela precisa ser trazida, porque é, e aí fazendo uma ponte com um livro que eu li há um tempo atrás, inclusive eu já fiz um book talk sobre esse livro, que é o The Status Game, do Will Storr, onde ele explica, com vários estudos antropológicos, o quanto nós vivemos em sociedade e nós vivemos em hierarquias de status, diversos tipos de status e brigas de status diferentes, mas a gente precisa. Onde existem 2 seres humanos, existe um jogo de status. E da onde a gente vem, a gente sabia exatamente aonde nós estávamos. Eu não estou falando de pirâmide social, tá, gente? É até dentro da sua casa você tem né, tem um status ali, tem quem tem um ranqueia mais alto, quem ranqueia mais baixo, isso não tem nada a ver com amor e com respeito, isso tem a ver com a forma como a gente se organiza como civilização mesmo, como seres humanos, como comunidade. E a gente vem de um lugar que a gente sabe exatamente aonde nós estávamos. E quais eram os jogos que nós jogávamos. E você chega aqui e você não tem jogo, e você não tem lugar no jogo.
Então, para muita gente, se você não tem muito certo do seu valor enquanto ser humano na Terra e o que você traz para esse mundo de bom, isso é bem desafiador. É muito difícil, as pessoas elas se sentem muito perdidas e é bastante comum que você se sinta assim e não é ruim, tá? É normal. É mais normal do que as pessoas imaginam. Muitas vezes as pessoas acabam se isolando, elas, deixam de falar com amigos ou de querer encontrar com amigos que vão ali pra, sei lá, para perto de onde a pessoa está morando, e aí você não quer encontrar, porque você ainda não conhece os lugares, você não é a pessoa que você era, que, sei lá, você era um super foodie no Brasil, conhecia todos os restaurantes e tudo, você chegou aqui e não conhece nada ainda, e você se sente desconfortável de não ser mais aquele personagem que você era lá atrás, isso é bem comum de acontecer. E aí nessas horas, o mais importante que eu acho que a gente tem que ter em mente é que, de novo, agora eu vou voltar para o lado da beleza, como é bom poder se reinventar. Eh, eu falo isso com alguma propriedade, porque eu pivotei a minha vida quando eu vim para cá. A gente, né, eu administrava um laboratório que a gente tinha no Brasil, eu cuidava das crianças, continuo fazendo em casa, né, a administração da casa, das crianças, do bem-estar aqui da família, mas eu não trabalho mais no laboratório. Eu hoje em dia trabalho com imigrantes e agora temos o Clube das Imigrantes também, então oficialmente meu trabalho é com imigrantes. Nunca jamais na minha vida havia pensado em trabalhar com isso, mas eu sempre gostei muito de ajudar pessoas e eu sempre procurei começar ajudando os meus. Então foi algo muito natural e que fez muito sentido. E eu poderia tentar ir para minha área de formação, que é jurídica, eu sou advogada de formação, e trabalhar como paralegal, e trabalhar em escritório de imigração, talvez, mas eu tive a liberdade de poder começar do zero uma nova carreira e do zero mesmo, porque eu tive que construir, né? Eu não fui trabalhar numa empresa de ninguém, então eu tive que construir esta minha carreira, da qual eu me orgulho muito, espero me orgulhar cada vez mais. Mas essa é a liberdade de você começar a página em branco. Eu jamais faria isso aonde eu estava. Primeiro porque este assunto onde eu estava não cabia, mas porque eu também não via nenhum buraco para eu me inserir e trabalhar com esse tipo de ajuda, né, com o que eu trabalho aqui, ou ainda que fosse com outras áreas de expertise, de conhecimento que eu tenho para compartilhar, mas era uma coisa que nem passava pela minha cabeça, porque as cascas que eu vestia, elas não comportavam esta casca. E aí, quando eu cheguei aqui e virei só essência e me despi das cascas, eu pude colocar essa casca. Então, essa é uma das belezas de você ter essa liberdade e em várias outras coisas pequenas mesmo, de de organização da sua família, de dinâmica familiar, que você tem a liberdade de reestruturar, porque afinal de contas estamos mudando, então faz sentido você aproveitar esse período e fazer essa alteração também. Só que nem sempre, eh todo mundo quer fazer isso, e a gente tem que tomar muito cuidado quando vem com filhos, porque nós precisamos ser o pilar de valores. Eles podem se sentir muitas vezes, sozinhos e perdidos também, porque eles também perderam o status deles, né, e a gente precisa lembrá-los de que o status é uma coisa que é um sonho vivido pela sociedade, mas eles precisam saber quem eles são, né. Então, fica aí essa reflexão do nosso episódio 2, a dor e a delícia de ser um livro aberto. Se você não está inscrita no canal, se inscreva no canal no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, se você estiver ouvindo ou assistindo aqui pelo Spotify, se inscreva também. Se você puder avaliar, botar 5 estrelinhas ali, eu fico muito feliz. E eu espero vocês no próximo episódio. Ah, não deixem de comentar aqui o que vocês acharam disso. Concordam, discordam? Quais são as reflexões de vocês? Eu quero muito saber. Um beijo e até o próximo.